Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle de gastos da família no Planilhas Google. E esta planilha para organização financeira conta com alguns recursos, como por exemplo, calendários nas células para selecionar entre diferentes datas, entre diferentes semanas, meses e assim por diante, listas suspensas com as diferentes opções de pessoa, categoria do gasto e forma de pagamento, e também de forma dinâmica, vai sendo calculado o total por pessoa, o total por categoria e o total por forma de pagamento, analisando a tabela principal. Então, por exemplo, conforme formos preenchendo valores, as tabelas vão dinamicamente sendo atualizadas, somando os valores por pessoa, por categoria, por forma de pagamento e assim por diante. Então, vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre isto. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, vamos, então, inserir os calendários nas células para facilitar a seleção de uma data entre as diferentes semanas ou meses de um ano, por exemplo. Então, com o intervalo de dados selecionado, vou abrir o menu Dados e selecionar esta opção de Validação de dados. Aqui, então, nas regras de validação de dados, vou adicionar uma regra. E nos critérios, vou selecionar esta opção de é uma data válida. E aqui, apertando em concluído, dando um duplo clique sobre alguma destas células, já é exibido um calendário na célula para selecionar entre diferentes meses, dias e assim por diante. Vou selecionar aqui algumas datas aleatórias, apenas para exemplo. Muito bem. Agora, então, vamos inserir a lista suspensa com as diferentes opções, com os diferentes nomes das pessoas deste exemplo. Então, selecionando o intervalo, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Lista Suspensa. Aqui nos critérios, vamos selecionar, então, o menu suspenso de um intervalo. E aqui, nesta opção, vou clicar sobre este ícone para selecionar o intervalo de dados. E o intervalo que iremos selecionar é o que possui o nome das pessoas. Apertando em OK, já temos aqui, então, os três nomes, que serão as três opções da lista suspensa desta coluna B, e podemos também personalizar, aplicar uma cor de estilização, para exemplo, para cada pessoa. Então, vou aplicar aqui algumas cores para estilização da opção, com o nome da pessoa. Apertando em concluído, já temos aqui, então, as diferentes opções. Neste exemplo, João, Ana e Clara. Vou marcar aqui algumas opções. Para a categoria e forma de pagamento, faremos o mesmo. Então, vou selecionar o intervalo da categoria, inserir, lista suspensa, critérios, menu suspenso de um intervalo, selecionar intervalo de dados, e agora, então, as categorias estão aqui. Apertando em OK, podemos também brevemente personalizar, estilizar cada uma das categorias. E agora, então, concluído, e faremos o mesmo para a forma de pagamento. Então, seleciono o intervalo de dados, inserir, lista suspensa, critérios, menu suspenso de um intervalo, vamos selecionar intervalo de dados, e aqui, então, para a forma de pagamento, seleciono as três opções deste exemplo. OK, vamos brevemente personalizar as diferentes opções, apertando em concluído. Muito bem, então, já temos os calendários nas células, as listas suspensas, inclusive vou aqui deixar já marcadas algumas opções para exemplo. Muito bem. E é claro, posteriormente, você pode deixar as categorias de acordo com o que há na descrição de cada um dos gastos. Aqui, coloquei algumas opções aleatórias apenas para exemplo. E se você está gostando dos aprendizados e da didática desta aula até o momento, já aproveite e deixe um like nesse vídeo, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, agora então, vamos de forma condicional somar os gastos por pessoa, por categoria e por forma de pagamento. Para isso, então, utilizaremos a função soma-c. Então, digito igual a soma-c, é esta função que realiza uma soma condicional em um intervalo. Selecionando a função, iremos utilizar os três parâmetros. O intervalo, que iremos testar um critério, qual é o critério que iremos testar e em qual intervalo está a soma dos valores que desejamos realizar.
Muito bem, então vamos para a prática que vai ficar mais simples de entender. Então, o intervalo sobre o qual é testado um critério. O intervalo que iremos testar o critério está na coluna B, no momento da célula B2 até a célula B12. Esse é o intervalo que iremos testar um critério. Ponto e vírgula, qual é o critério que queremos testar? Bom, total por pessoa, queremos saber os gastos para o João. Então, queremos saber se na coluna de pessoa o texto é João. Se for João, vamos realizar a soma. Então, vamos testar o critério. Vou selecionar este valor na célula H2, que é o nome João. Então, vamos analisar de B2 a B12. Se o texto for João, ponto e vírgula, e agora sim o intervalo da soma. Queremos somar os valores que estão em qual intervalo? Bom, basicamente na coluna E, que é a coluna que possui os valores. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, teríamos aqui que a soma total por pessoa os gastos do João, no momento, somam um valor de 660. Vamos testar? João, João, João e João. Soma 660. E caso posteriormente eu queira adicionar novos dados, é importante lembrar de ajustar os intervalos, pois aqui estamos analisando, no momento, até a linha 12. Poderia deixar, por exemplo, de B2 até o resto da coluna B e de E2 até o resto da coluna E, por exemplo, para futuros dados também serem contabilizados. E agora, apertando Enter, vamos fazer o mesmo para o exemplo da Ana e da Clara. Igual a soma C, seleciona a função e intervalo que iremos testar um critério, então está na coluna B, de B2 até B12. Caso queira apagar este valor de linha 12, irá analisar da célula B2 até o resto da coluna B. Ponto e vírgula, o critério que iremos testar é se o texto, se a opção selecionada possui o texto, o nome Ana, ponto e vírgula, e o intervalo da soma está na coluna E, de E2 até E12, ou de E2 até o resto da coluna E. Fechando parênteses e apertando Enter, e o mesmo para a Clara, igual a soma C, seleciona a função, seleciona os intervalos, ponto e vírgula, o critério é o nome da pessoa, ponto e vírgula, e o intervalo que possui os valores. Poderia também já apagar esta referência da linha para analisar toda a coluna. Fechando parênteses e apertando Enter, vamos testar. Ana, 1.100. Vamos ver? Temos aqui, vamos somar os valores gastos pela Ana, 1.100, e os valores gastos pela Clara, vamos testar, seria 155, correto. Agora basta replicarmos os mesmos para a categoria e forma de pagamento, mas aqui vou ensinar uma forma um pouco mais breve, mais prática de fazer isto, ao invés de aplicar uma por uma. Então aqui vamos lá, igual a soma C, seleciona a função, intervalo, onde iremos testar qual é a categoria? Na coluna C, então de C2 até C12, perfeito? Poderia apagar o 12 para analisar de C2 até o resto da coluna C, ponto e vírgula, o critério que iremos testar, se a opção selecionada é mercado, ou seja, vou selecionar este texto, se ele for igual, a soma será realizada. Ponto e vírgula, e o intervalo da soma, novamente na coluna E. Poderia apagar este 12 e deixar de E2 até o resto da coluna E. Fechando parênteses, apertando Enter, já teríamos aqui. Então, o mercado, o total seria este valor, esta soma de 660. E para não precisar manualmente fazer isso para as demais, vamos fazer o seguinte. Aqui na fórmula do mercado, onde há C2 até C, vou clicar sobre este intervalo e utilizar o atalho F4 para utilizarmos uma referência absoluta. E o mesmo aqui, de E2 até E, atalho do teclado F4, para utilizar novamente uma referência absoluta, que é basicamente esse cifrão antes da referência da coluna e antes da referência da linha, pois, quando replicarmos isso para as demais células, sempre serão analisados estes intervalos. A única coisa que vai mudar é o critério que estamos testando, para testar então o mercado, transporte, lazer, saúde e educação. Então aqui, clicando sobre esta célula, que já possui o resultado do mercado e a fórmula, há este círculo azul no canto inferior direito da célula, vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar para as demais células. Desta forma, os intervalos de teste foram mantidos, e o que mudou é o critério que está sendo testado. Então, por exemplo, I6 para o transporte, J6 para o lazer e assim por diante. E para o total por forma de pagamento, poderíamos fazer a função soma C manualmente, como foi feito no total por pessoa, ou neste formato,
replicando, utilizando referências absolutas. O mais importante é sempre conferir se os intervalos, tanto para o critério quanto o intervalo da soma, estão adequados para o que esperamos frente aos dados da tabela. Então, vou brevemente fazer aqui no total por forma de pagamento. Para essa, então, o intervalo que iremos testar o critério está de F2 até F12, poderia deixar até o resto da coluna F. Ponto e vírgula, queremos testar se a opção selecionada possui este texto, este valor cartão. Ponto e vírgula, o intervalo da soma está na coluna E, de E2 até o resto da coluna E, caso posteriormente tenham novos dados. E vou fazer o mesmo para as demais opções. Igual a soma C, seleciono a função, seleciono e ajusto o intervalo. Ponto e vírgula, vamos testar agora o critério texto, a opção dinheiro. Ponto e vírgula, intervalo da soma, seleciono o intervalo e ajusto conforme necessário, fechando parênteses e apertando Enter, e o mesmo para o Pix. Soma C, intervalo para o teste, ponto e vírgula, o critério, ponto e vírgula e o intervalo da soma. Fechando parênteses e apertando Enter, vamos testar. Então, se eu apagar todos os valores, está tudo zerado. Vou adicionar alguns valores aleatórios. Vamos testar. E se formos percebendo, as tabelas já foram atualizadas. Então, por exemplo, total por pessoa, Ana, teria os valores de 460, correto? Lazer teria os valores de 465, perfeito. E cartão, por exemplo, teria o somatório de 310. E agora que aprendemos como elaborar esta planilha e utilizar calendários nas células, listas suspensas com diferentes opções e também a função soma-C para somas condicionais no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.